Não. Embalados pelo último episódio que eu falei aqui sobre regulamentação das redes, eu quero deixar a pergunta no ar: é possível conversar sobre política? Vamos falar sobre isso hoje. Mas antes de tudo, eu quero desejar boas-vindas a vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse episódio do Eu Resolvi Falar por Janaína Ferreira. É uma alegria imensa ter você aqui comigo. É uma alegria imensa ter a sua companhia nesse episódio e saber que você gosta do meu conteúdo, está compartilhando, está engajando. Se você é novo aqui, por favor, não deixa de se inscrever no canal, se você está me ouvindo pelo YouTube, não deixa de dar 5 estrelas aqui no Spotify, de você comentar, eu vejo todos os comentários, eu respondo todo mundo, é muito importante cada feedback. Eu amo essa interação com vocês e estamos aqui para dialogar, para refletir e para crescer juntos, tá? Então vamos lá. Falar sobre política, minha gente, é um assunto um tanto polêmico nos dias de hoje, mas necessário. E quando a gente traz a política para o campo da nossa vida mesmo, porque nós somos seres políticos. A política, ela não é um partido, ela não é uma pessoa ou um grupo de pessoas. A política é um sistema social, sabe? Nós somos seres da polis, como lá na Grécia Antiga, somos seres da cidade, somos seres do urbano, somos seres políticos. Então, tudo o que a gente faz é política. Tudo o que a gente pensa é político. E a gente trazer esse assunto, esse tema para esse âmbito, dá mais concretude, sabe, porque a gente consegue verificar no nosso dia a dia o que é política de fato, quando a gente fala de alimentação, quando a gente fala de proteção do meio ambiente, quando a gente fala de direito à vida, quando a gente fala de lazer, quando a gente fala de acesso à cultura, tudo isso é política. E política é um campo onde há um embate de ideias, e aí o embate no sentido positivo, onde a gente vai dialogar, falar sobre, onde a gente vai construir e onde a gente vai, uma hora, ceder e outra hora a gente vai prevalecer. É o que acontece em sistemas democráticos. O que está acontecendo hoje com essas redes sociais, com a internet, com esse assunto da desregulamentação das redes, é que muita gente que pensa o contrário, que vê a política pelo olhar, pelo âmbito do extremismo, sabe, daquele que vê a política como uma forma de dominar o outro e não como uma forma de conviver pacificamente e de, legitimar diferenças e viver, assim, de fato, de forma propositiva no mundo, a gente acaba entrando num campo perigoso, porque a política ela serve para a nossa vida. Ela está aí para servir a nossa vida e não o contrário, para nos destruir, sabe? E como é que a gente fala sobre isso, minha gente, quando está todo mundo aí vestido com a armadura, pronto para o combate e não está com ouvidos atentos e corações abertos para o diálogo? É difícil, eu confesso que é muito difícil. Mas, como estudante profissional de CNV, que estuda comunicação não violenta, que vida não é somente técnicas e habilidades de oralidade, não, não é isso. Comunicação não violenta é um estilo de vida e é um estilo de vida que eu adotei e que eu estou praticando todos os dias e que eu falo sobre, que eu estudo, que eu ensino também. Para que a gente consiga entrar numa conversa, se esse for o seu desejo, primeiro ponto. Se você quer praticar a comunicação não violenta e deseja dialogar com pessoas, tudo bem. Mas se você não deseja, tudo bem também. Não é obrigatório. É obrigatório para mim, enquanto pessoa que estudo e que tento praticar a CNV, entender o outro pela CNV. Mas se eu também não estiver disponível para o diálogo, porque eu sou ser humano e eu tenho as minhas limitações, eu não vou entrar no debate, eu não vou entrar na conversa, ok? Então tem que ter essa clareza dos limites. Quais são os meus limites? Até onde eu vou? Até onde eu estou disponível para ouvir aquela pessoa? Porque a gente vai estar aí com o ouvido disponível para ouvir muita coisa que a gente discorda, muita coisa que a gente renega, que a gente inclusive tem uma certa ânsia de vômito de ouvir. Quando eu pensei em trazer esse tema para cá,
Foi para trazer de uma forma mais clara, direta e objetiva para vocês, para o seu dia a dia, você convivendo aí com as pessoas ao seu redor. Se você quer ter uma convivência pacífica e não entrar mais naquele posicionamento de eu contra você contra mim, eu tô certo, você tá errado, porque isso só adoece a gente, isso só causa mal para nossa saúde mental. Eu já passei por esse momento, não quero voltar a viver nesse looping e eu tô certa e vocês precisam acreditar no que eu tô falando, porque o mundo é do jeito que eu acredito. Não, não é assim. Isso era a minha versão imatura falando, isso era a minha versão ali raivosa prevalecendo. Hoje eu sigo numa outra vertente, lógico, aprendendo e errando como todo mundo, mas sempre tentando melhorar, sempre tentando colocar esse propósito da CNV como linha principal de atuação, de pensamento, de fala, para que eu possa servir, inclusive, de exemplo para as pessoas ao meu redor. Porque a comunicação não violenta, minha gente, ela não serve para que a gente, ai, seja elogiado. Não, a comunicação serve para a gente poder conviver em paz com os outros, para a gente poder entender o outro, para a gente conseguir conviver nas nossas diferenças. A comunicação não violenta, ela serve para transformar a nossa realidade e não para ser um anestesiador, um narcótico, como já disse o fundador dessa teoria maravilhosa, o Marshall Rosenberg. Então, ela tem que servir como um agente promotor de transformação social e não para um apaziguador, no sentido de passividade. É justamente o contrário. Então, se você quer conversar sobre política, se esse é um assunto que te toca, assim como a mim me toca muito, e você quer passar suas ideias de uma forma clara, objetiva, direta, respeitosa, vamos começar analisando alguns pontos aqui que eu trouxe bem importantes. Eu, inclusive, ouvi esses pontos em outro podcast, achei interessantíssimo. Era uma especialista em CNV, em comunicação, falando sobre isso, falando sobre esse tema. Então, anotei algumas coisas aqui bem legais que a gente pode refletir juntos, tá? Então, se você está falando com uma pessoa que está já numa postura extremista, que está ali mais na defensiva, você precisa chegar com cautela. Primeira coisa, quando a gente quer conversar, a gente precisa primeiro ouvir. Então, fazer perguntas certas é o primeiro ponto. Fazer perguntas certas para investigar qual os valores da pessoa, para se entender o ponto de vista dela e as escolhas políticas dela. Minha gente, a gente precisa ter curiosidade pelo outro. Porque quando uma pessoa fala para você de forma raivosa que, tal governo deveria existir ou tal governo deveria deixar de existir, ou então as pessoas que defendem tal e tal postura deveriam morrer, a gente precisa olhar o que está por trás dessa fala. Não é fácil, confesso, é muito difícil, mas se a gente está nesse propósito de conviver, de dialogar, de entender o outro, a gente precisa estar com ouvidos atentos e olhar por trás daquilo que a pessoa está falando. Existe ali uma raiva muito grande, um ódio muito grande, sentimentos, emoções, crenças, história de vida que estão por trás do que a pessoa está falando. Então, ao invés de você já chegar despejando a sua opinião e rebater o que a outra pessoa está dizendo, tenta fazer mais perguntas. Olha, fulano, que interessante o que você está dizendo, mas eu gostaria de entender mais sobre isso. Ou então, olha, fulano, eu não concordo com o teu ponto de vista, mas eu queria entender o porquê que você chegou nesse lugar. Por que que você compreende dessa forma? Fala que eu quero te ouvir. E aí você abre espaço para que a outra pessoa converse, expresse tudo o que ela quer, despeje mesmo, vomite em você tudo o que ela acredita, e você vai filtrar na fala dela com a escuta ativa, com a escuta atenta, você vai filtrar na fala dela todos os detalhezinhos, traçando uma linha ali histórica do porquê que ela chegou nesse ponto que ela é hoje. E aí a gente começa a a gente já começa a ter mais profundidade nesse diálogo. Outra coisa muito importante, nunca chegue para o outro com o seu ego inflado, cheio de soberba. "Ah, porque eu sou estudante universitário, ah, porque eu sou socióloga, porque eu sou assistente social", minha gente, eu já fiz isso. Não façam isso. Eu chegava assim para a pessoa: "Olha, porque eu estudei isso, eu sou assistente social, eu sei do que eu estou falando". E eu falava isso com tanta convicção e raiva nos olhos, que a pessoa que estava me ouvindo ou me lendo pelas redes sociais, porque eu entrava num debate, numa briga mesmo, ela com certeza percebia a minha raiva do outro lado e dizia: "Tá, e daí?
que você é assistente social e daí que você já leu, já estudou, eu não acredito no que você está dizendo. E ponto final, sabe? Não adianta a gente argumentar pelo ponto de vista da nossa formação, profissão, estudo. Não, a gente precisa entender para quem eu estou falando, de onde essa pessoa está saindo, de que grupo essa pessoa pertence. Não tratar todos como iguais no sentido de conhecimento sobre política, porque a maior parte da nossa população brasileira, ela é analfabeta funcional, minha gente. Não tem como negar isso, sabe? Então, a nossa educação ela tem melhorado consideravelmente nos últimos anos, sim, mas ainda temos uma grande parcela da população que é analfabeta funcional, que não interpreta o que lê, que não aprofunda na discussão, que não tem curiosidade nenhuma sobre o outro. Então é muito difícil a gente avançar numa conversa, num diálogo e atrair pessoas que pensam diferente de nós, se a gente já chega com essa postura de ego inflado, essa postura de autoridade, essa postura mais, sabe, de eu sei e você não sabe. Não, não chega com essa postura, chega tranquilo, aberto, para de fato entender o outro e tratar o outro nas suas limitações. Porque uma pessoa que defende, como é que eu posso dizer? Uma pessoa que votou no Bolsonaro na época, ela não quer dizer que porque ela votou no Bolsonaro, ela é uma pessoa fascista, misógina, egocêntrica, homofóbica. Eu pensava dessa forma, eu colocava todo mundo no mesmo balaio, inclusive pessoas que conviviam comigo. Mas não é assim, né, não é assim. Eu ficava naquela dualidade, naquela contradição de vida. "Meu Deus, eu conheço essa pessoa há tantos anos e agora eu vim descobrir que ela pensa isso. Mas por que que ela pensa isso? Por que que ela, de repente, né, começou a verbalizar o que ela de fato acredita? Porque até então ela não verbalizava, ou então ela mudou de opinião, porque a pessoa pode mudar de opinião, né. E eu tratava todo mundo como igual. Não deve Você não deve tratar todo mundo como igual. Cada pessoa tem uma história de vida. Cada pessoa tem, conhecimentos, teve acesso a conhecimentos limitados ou não. Nós temos uma parcela da população que tem acesso às redes sociais, que elas consomem como se tivessem assistindo televisão, sabe. Só que hoje ela tem o poder de comentar, engajar, antes ela não podia, mas hoje ela pode, e aí ela comenta tudo que vem na cabeça dela. A forma como ela vive dentro do teu grupinho limitado, ela reflete isso nas redes sociais. Então, separar o joio do trigo. Se você quer atrair pessoas que pensam diferentes, você precisa falar a língua dela. Você precisa entender a forma de vida dela, de onde ela veio, qual é a cultura, qual é a história de vida, quais são os valores daquela pessoa, para que aí a gente consiga atrair de fato quem pensa diferente e não chegar rebatendo, porque isso aí só vai afastar e gerar briga. Outra coisa muito importante é facilitar a nossa linguagem. Facilitar a linguagem da política para que ela seja acessível, como tudo na vida. Se você quer vender, você é um advogado, você é uma, enfim, uma nutricionista, uma profissional liberal e quer vender o seu serviço ou produto, você vai ter que adequar a sua linguagem, a sua fala, a sua comunicação para o público que te assiste. Então, a pessoa que vai consumir de você provavelmente não vai entender linguagem técnica, jargões. Ela vai entender o contexto de vida. Então, falar de carboidrato, a pessoa não vai saber o que é carboidrato, a pessoa vai saber o que é um pão, o que é uma batata. Se você for falar de lei, ao artigo 360 da lei do Código Penal, ela não vai saber disso, ela vai saber o que é Lei Maria da Penha, o que é violência contra a mulher. Isso aí já são termos mais fáceis de se digerir, de se traduzir, então você consegue sim conversar com essas pessoas. Então, facilitar a linguagem, o acesso à comunicação, porque aí sim você vai tocar corações. Como é, minha gente? Pensa comigo, como é que as fake news proliferam tanto? Porque elas pegam temas polêmicos, colocam ali um título muito chamativo, sensacionalista e dispara em massa. No WhatsApp, principalmente, no grupo de família, tá aí bombando à torta e à direita. Então, dispara essas mensagens sensacionalistas para chamar a atenção da pessoa. Então, por exemplo, a lei do aborto foi aprovada. E aí a pessoa vê aquilo ali, opa, como assim a lei do aborto foi aprovada? Eu sou contra isso, eu sou a favor da vida. E aí começa a compartilhar essa notícia, sem ler inclusive a reportagem, só vê a headline, só vê o título, e aí compartilha para todo mundo. Aí chega numa pessoa que decide ler a reportagem, vai decidir verificar se aquilo ali é verdade, ver que é mentira. Essa única pessoa
tenta dizer para todas as outras que aquilo ali é uma mentira, mas ela já não consegue mais, porque já teve capilaridade. Essa mensagem ela já tomou o mundo todo e não tem como voltar mais atrás. É muito difícil, mas é assim que funciona. Então a gente precisa pegar essa lógica que as fake news são proliferadas e trazer para o nosso conteúdo, que é um conteúdo baseado cientificamente, que é um conteúdo de pesquisa, que é um conteúdo validado, que é um conteúdo legal, legitimamente ali regulamentado por leis. Então, assim, que são fatos. É muito difícil falar sobre verdade, porque verdade é algo muito subjetivo. Nós traduzimos as nossas verdades de acordo com o nosso ponto de vista, história de vida, mas existem coisas que são fatos concretos que não dá para questionar, porque já foram, inclusive, pesquisados várias e várias vezes e continuam sendo estudados. Então, não dá para a gente dizer que são verdades, coisas que não foram validadas, coisas que não foram estudadas, coisas que são apenas do imaginário da pessoa, ou então de uma mitologia, ou então de uma visão de mundo muito limitada. A gente precisa ter esse nível de criticidade muito aguçado para não cair nesse tipo de armadilha. Então, por que que eu trouxe esse tema para cá? Porque é muito importante. Nós estamos aí vivendo um período crucial da nossa história enquanto humanidade. Nós estamos caminhando para um colapso mundial, né? Falando de natureza, falando de questões ambientais, e o cenário político internacional está muito instável, com muitas mudanças bruscas com a eleição do Donald Trump, mudanças que não são boas para a nossa existência enquanto humanidade, para a existência de países, democracias, enfim. E nós, aqui, seres humanos, nós, pessoas comuns, temos o poder e o dever de legitimar, de lutar, de salvaguardar aquilo que de fato vai fazer bem para o coletivo e não somente para você. Quando a gente fala de política, a gente fala de coletividade. Eu não falo somente de um indivíduo. Eu não estou aqui para defender a minha ideia para fazer bem somente para mim. Eu estou defendendo uma ideia que é bom para o coletivo, que é boa para uma diversidade de pessoas e não somente para um grupo hegemônico. Entendem a diferença, minha gente? Então é muito importante, a gente precisa falar sobre esse tema sempre, 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 sempre. Não somente em períodos eleitorais, não somente quando existe uma polêmica envolvendo o governo X, governo Y, pessoa tal. Nós precisamos estudar sobre política e ter afinidade com esse tema para nos formar enquanto seres sociais e para ter argumentos sólidos, né, validados, tangíveis, para inclusive defender as nossas ideias e fazer as mudanças acontecerem de forma estrutural no mundo. É isso que eu acredito, é isso que eu defendo, e eu estou nessa luta que para mim é prazerosa, já se tornou muito cansativa antigamente, mas como agora eu entendo o meu limite, eu entendo até onde eu vou, eu está sendo prazeroso novamente falar sobre isso, porque eu mudei a postura, eu mudei a minha forma de chegar nos outros, eu mudei a forma de lidar com esse tema, não mais na forma raivosa, mas sim numa forma da pacificidade. Eu gostaria que vocês ouvissem esse episódio inteiro, refletissem sobre ele e, se quiserem, se tiverem disponíveis para uma conversa sobre política, coloca essas dicas que eu falei aqui para vocês, coloca essas dicas em prática. Tenta praticar, inclusive, todos os dias aí com as pessoas que vocês convivem. Praticar a sua escuta ativa é muito mais difícil a gente praticar a nossa escuta do que a nossa fala. A nossa escuta, ela precisa estar muito treinada, muito aguçada, senão a gente vai se envolver emocionalmente ali na discussão, e a gente vai perder a cabeça, e a gente vai perder a razão, e a gente vai, enfim, não construir nada. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse tema. Eu amo falar sobre política. Vai ter muito mais sobre isso. Eu amo correlacionar política com comunicação, porque tem tudo a ver, como vocês já me ouviram aqui, e muito mais está por vir. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem muito esse episódio, minha gente. Compartilhem, comentem. Eu quero saber o que vocês pensam. Nós estamos aqui para dialogar e crescer juntos. Um cheiro e até o próximo episódio.